Oi, oi, gente! Como vocês estão? Eu espero que bem. Sumi desse canal, mas voltei. Hoje a gente vai aprender a fazer esse cropped maravilhoso. Eu até deixei ele aqui para vocês apreciarem essa preciosidade junto comigo. Eu tô usando um igual também, só que eu fiz em outra cor. E esse que é o que eu ensinei na aula. Eu fiz um tamanho um pouquinho maior, que é o tamanho da Carmen, minha manequim, para ficar mais fácil de mostrar para vocês. Gente, esse cropped eu fiz porque foi o escolhido numa enquete que eu deixei lá no Instagram, porque estamos em clima de Copa e eu quis trazer pra vocês um lookinho que fosse bem fácil pra gente conseguir torcer aí nos jogos, pra gente conseguir fazer de forma bem característica, né? Eu fiz aqui no azul, que é a minha cor preferida da bandeira. E, gente, tá super facilitado, tá super facinho de fazer. Vocês vão precisar só de uma medida, que é a circunferência do busto. E eu fiz de uma forma diferente, que eu acredito que ficou um pouco mais dinâmica. Ficou um vídeo um pouco mais rápido também. E eu acredito que vai ser muito tranquilo para vocês reproduzirem, tá? Então fiquem aí com o vídeo. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês já sabem, podem deixar aqui nos comentários. Me sigam lá no Instagram, @edivaniavite. Eu tô sempre aparecendo por lá, sempre postando algumas dicas de costura lá também. E eu vou adorar ter vocês lá comigo e receber vocês lá, tá bom? Agora fique com o vídeo. Qualquer coisa vocês podem me chamar lá no Instagram ou deixar aqui nos comentários. E é isso, gente. Um beijo grande pra vocês. Espero que vocês gostem e consigam reproduzir. Nós vamos começar cortando um retângulo que vai ter de largura a circunferência do nosso busto, dividido por 2 mais 5 centímetros, e de altura eu fiz aí o meu com 32 centímetros de altura. Esse tamanho dá certo se você tiver aí mais ou menos até uns 90 centímetros de busto. E se você tiver mais do que isso, você pode aumentar aí de 3 a 5 centímetros na altura desse cropped. Para um tamanho P até um M, a altura de 32 centímetros já é suficiente. E você pode fazer isso direto no tecido, como eu tô fazendo aí no vídeo, ou se você preferir fazer o molde no papel e repassar para o tecido, aí fica a critério de vocês, como vocês acharem mais fácil. Então, repetindo, um retângulo que vai ter de largura a circunferência do busto dividido por 2 mais 5 centímetros. E aí, como o meu tecido estava na dobra, eu separei porque precisam ser 2 retângulos. O próximo passo é fazer a alça aí do nosso cropped. E para economizar tecido, eu cortei várias tirinhas e emendei elas na máquina com ponto reto. Fiz aí com a largura de 5 centímetros, porque eu gosto da alça um pouco mais grossa. Se você gosta da alça um pouco mais fina, você pode diminuir. E como essa alça ela vai servir de transpasse também pra gente nas costas, ela precisa ser bem comprida, tá? Então, para um tamanho P até um M, 2,5 metros, pelo menos essa alça precisa ter. Se o seu tamanho aí for maior, você pode aumentar aí, fazer até uns 3 metros, 3,5 metros para ficar bem legal. E aí eu só tô juntando, ó, as tirinhas direito com direito e vou passar um pontinho reto em todas as emendas para elas ficarem uma coisa só. Com todas as tirinhas então costuradas, ó, ela forma uma tira bem grande. Eu já fui no ferro também e abri as costuras aí de emendas para isso melhorar o caimento da nossa alça. Tô tirando o excesso de linha aí das costuras. E para formar a nossa alça, eu vou dobrar o meio, direito com direito. A gente vai costurar pelo avesso do tecido. Só vou dobrar o meio e passar aí uma costura reta com a margem de 1 centímetro para formar a nossa alça. Já com a alça costurada, eu vou refilar, né, tirar o excesso de costura para melhorar o caimento. Agora a gente precisa virar a alça para o lado direito e para isso eu tô usando um alfinete de segurança. Eu só pincei um pedacinho aí do tecido, vou fechar o alfinete e passar ele por toda a extremidade aí da alça para poder virar isso para o lado direito. Com a alça já virada do lado direito, eu passei ela no ferro também para ficar, né, para assentar bem as costuras. A gente vai precisar tirar dessa alça 4 tirinhas de 5 centímetros, que vão ser os passadores da nossa alça para formar aquele transpasse atrás. Então, vou
reservar aí 4 tirinhas de 5 centímetros e a alça que sobrar, eu acho aí o meio e corto em 2 partes. Agora a gente pega os 2 retângulos que a gente cortou e com o direito virado para nós, com uma parte do retângulo com o direito virado para nós, a gente vai posicionar as alças e os passadores. Para posicionar a alça, eu coloco aí, deixo 1 centímetro de margem, posiciono em uma das partes ali maiores, né, como vocês estão vendo aí no vídeo, e deixo 1 centímetro de margem nessa alça para poder passar a costura, porque a gente vai passar a costura em toda a volta. Tô colocando os alfinetinhos ali para fixar e agora a gente vai colocar os passadores. E aqui tem um erro de posicionamento desses passadores, então eu vou ensinar para vocês agora, vou mostrar para vocês agora a posição, aonde a gente tem que posicionar esses passadores, mas a forma correta de posicionar vai ficar na sequência. Então, posicionem conforme a partinha do vídeo da sequência, tá? Não como eu tô posicionando aí. Então, ó, eu peguei a fita, coloquei a fita, achei o meio e posicionei o primeiro passador. E 1,5 centímetro antes de terminar ali a nossa peça, a gente posiciona o outro passador. Lembrando que a forma que tá posicionada aí no vídeo, ela tá errada. E eu vou deixar a forma correta na sequência aqui para vocês. Aqui só se atentem a onde posicionar esses passadores, que é no meio, peguei a fita ali, achei o meio. E 1,5 centímetro antes de terminar ali a nossa peça, o nosso retângulo. Feito isso, aí a gente vai pegar o outro retângulo, posicionar direito com direito, deixar o avesso virado para nós e fazer tipo um sanduichinho aí, da forma que vocês estão vendo. E nós vamos passar uma costura reta por toda a extremidade aí, nos 4 cantos desse retângulo, deixando só uma abertura de 10 a 15 centímetros, como eu fiz a marcação ali, porque a gente vai precisar dessa abertura para virar para o lado direito o nosso cropped e as costuras ficarem todas embutidas. Então, eu tô alfinetando aí, para vocês conseguirem visualizar melhor aonde é que vai precisar passar a costura. E se vocês estiverem fazendo o cropped aqui comigo agora, não se esqueçam que tá posicionado errado os passadores, tá? Então aguentem um pouquinho aí que na sequência eu já vou mostrar como é que eles precisam ser posicionados. Ó, percebam que eu deixei ali, até marquei com o giz a abertura que a gente deixa ali no meio para poder virar isso pro avesso depois. E agora é só passar uma costura reta em toda a extremidade. Posicionando dessa forma que eu mostrei para vocês, ele fica, tá vendo? A gente não tá mexendo com o lado avesso do tecido. Posicionando dessa forma, o passador ele fica pelo lado avesso. Tá vendo a alça, que é a sobrinha dela, que ficou pelo lado avesso, e a alça eu deixei no direito do tecido? Eu preciso fazer a mesma coisa com o passador. Então, eu vou desmanchar essa parte e vou costurar e mostrar pra vocês como que é o correto. Agora sim, costurei posicionando o passador da forma correta, ó. O passador, então, ele precisa ficar pelo lado direito do tecido e é aquelas perninhas, né, aquele excesso, assim como da alça, é o que fica pelo avesso do tecido, que é o lado que a gente tá mexendo, tá? Então, reparem aí como que fica e posicionem certinho. Agora, por aquela abertura que a gente deixou, a gente vai colocar a mão ali mesmo, pegar ali tudo que tem no nosso tecido e trazer isso pra fora, pra gente poder virar o nosso cropped pelo lado correto, né? Pelo lado direito. E aí, a gente vai ajeitando ele, puxando aí as alças e olha como que fica o passador. Tá vendo? A parte que a gente tinha deixado pelo avesso, agora ele ficou no direito certinho, então eu só inverti. Aí, pelo passador também, a gente consegue ir puxando para melhorar o caimento aí da nossa peça. E agora, para finalizar, a gente precisa passar um pesponto, né? Uma costura aí de segurança. E esse pesponto é o que vai fechar essa parte que a gente deixou aberta aí para desvirar.
Eu gosto de pespontar só embaixo, tá? Mas se você preferir passar esse pesponto nas quatro extremidades aí do retângulo, você também pode. Eu prefiro pespontar somente embaixo, porque eu acho que o caimento fica melhor. Já passei o pesponto aí embaixo, ó, fica bem bonitinho. E o nosso cropped tá pronto. Agora a gente só precisa escolher aí, né? Vai ser dupla face, então meio que tanto faz, mas a gente escolhe aonde a gente quer que seja a costa e faz aí a passagem da alça nos passadores e dá para amarrar de várias formas. Eu gosto de fazer assim, ela cruzada, porque eu acho que fica bem legal, mas vocês podem amarrar da forma que vocês acharem melhor. E para dar o acabamento nessas alças, eu dei só um nozinho aqui, que já resolve, ele já para de desfiar e já fica bom, mas vocês podem colocar ponteira, fazer da forma que vocês acharem melhor. Eu fiz assim para vocês verem que é muito simples, sem aviamento, sem nada, a gente já consegue fazer. E o nosso cropped tá pronto, o caimento dele fica assim, como vocês viram na foto. Espero que vocês gostem e consigam reproduzir.